O ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, deu 24 horas para a Caixa Econômica Federal esclarecer a concessão de empréstimo consignado a beneficiários do Auxílio Brasil. O ministro também orientou que a Caixa suspenda a liberação de novos valores. O Ministério Público de Contas pediu que o tribunal analisasse os procedimentos da Caixa que possam representar riscos ao banco. O Tribunal de Contas da União pediu que a Caixa Econômica Federal suspenda o empréstimo consignado com base no Auxílio Brasil até que a Corte analise esse programa. A Caixa tem agora 24 horas para apresentar pareceres, notas técnicas e qualquer outro documento que expliquem os critérios de concessão, as taxas de juros e outros detalhes dessa modalidade de empréstimo. Porque, Raquel, mais parece dentro de todo o pacote de benesses econômicas que o governo impõe, a sociedade impõe no sentido figurado, claro, porque em tese é em benefício de todos, mas a gente sabe dos riscos que as pessoas que recebem um Auxílio Brasil podem correr pegando um empréstimo consignado no volume que já saiu, né? Então, essa estratégia do governo federal de uso da máquina pública, ela começa lá atrás, quando é aprovado o aumento do Auxílio Brasil, foi aprovado por unanimidade ali no Senado. A oposição não se manifestou, não teve praticamente questionamento. Se os empréstimos não puderem mais ser dados, ou se ficar claro que era um uso eleitoral? Márcio, a decisão do ministro Haroldo Cedras, ela é uma recomendação, na verdade. Esse é um pedido, a gente recebeu hoje, a Daniela também, a decisão do ministro Haroldo, né? Muito embora a área técnica do TCU, na quinta-feira, se não me engano, da semana passada, tenha recomendado a suspensão, o Haroldo Cedras havia essa expectativa de que ele determinasse a suspensão, mas ele não o fez. E aí, qual que era a ideia, né, de quem estava defendendo a suspensão? Era que o Cedras determinasse a suspensão e fosse marcada uma audiência, um julgamento da decisão dele depois das eleições, então ficaria suspenso até lá. Isso acabou não acontecendo. Então, na prática, tudo segue na mesma. Não há um impacto, essa decisão do TCU, zero impacto na campanha. Zero impacto na campanha e no mecanismo de pagamento do consignado. Não tem uma decisão, não foi suspenso. A gente lê a decisão e fala, e sugere que cesse em 24 horas, sob pena, e daí ele pede um monte de relatório e fica por isso mesmo. Então, talvez depois desses relatórios, o TCU tenha esse poder de determinar pare com a concessão dos empréstimos consignados. O que pode acontecer de fato, assim, Márcio? É que depois, assim, o efeito eleitoral é até domingo. Se é que há um efeito, eu acredito que há, não sei se a ponto dele ganhar a eleição, creio que não, mas o que pode acontecer? Vamos supor que o presidente seja reeleito domingo. Se esse processo avançar, se o Tribunal de Contas da União considerar que houve um abuso de poder econômico, político, isso aí pode virar, isso eu já ouvi, então não é uma opinião, é uma apuração, pode virar o processo da Dilma e das pedaladas. De alguma maneira, pode. Estou falando muito no campo da hipótese, mas isso eu já ouvi, isso já me foi dito. Mas para isso o presidente Jair Bolsonaro teria que vencer e o TCU ficar ali com isso como uma espada ali para tocar. Essa especificamente do crédito consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, eu acho de longe a mais preocupante, porque você está falando de uma parcela da população muitíssimo vulnerável e que tem uma dificuldade de educação financeira grande. As taxas de juros são altas para esse tipo de empréstimo, exatamente porque o risco de crédito desta população é muito alta. E é diferente do crédito consignado, por exemplo, do servidor público ou mesmo do trabalhador privado, porque esse Auxílio Brasil, ele tem, pelo menos em tese, data para acabar. Então esse benefício vai acabar e essa pessoa vai ficar com essa dívida. Tanto o risco de crédito é alto que os bancos, os bancões, os grandes bancos, não entraram nessa modalidade de crédito. Eles não estão fazendo isso. Eles alegaram o risco financeiro e também questões morais para não entrar nessa história. A Caixa ficou
muito sobrecarregada, porque a demanda foi grande, você tem uma população carente, precisando de tudo, e não estava dando conta de atender os pedidos. A única coisa dessa decisão do TCU que me chama a atenção é por que demorou tanto. Tentando ver os dois lados, Diego, eu começo com você primeiro. Como a Raquel bem disse, muita gente procurou esse empréstimo, ou seja, muita gente está precisando de dinheiro, a gente sabe disso. Mas quando você equilibra no momento eleitoral, dá essas benesses, como é que você faz esse equilíbrio, sabendo da necessidade das pessoas, mas correndo o risco de estar usando a máquina para ganhar votos? É sempre difícil, né? Porque afinal de contas nós estamos vivendo um período complicadíssimo da economia, né? Queda de renda, inflação, quer dizer, a inflação está melhorando um pouco, mas ainda assim a situação é bem complicada, né, em termos de emprego e renda. Então, quando o governo, de forma tão direta, perto do período eleitoral e durante o período eleitoral, abre, de certa maneira, os cofres, porque a Caixa é um banco público, um banco, aliás, que está em crise por outras questões, né, realmente causa uma certa perplexidade. Como é que isso passou dentro da governança da Caixa? Se de fato se justifica, né, esse tipo de empréstimo, diante da alta possibilidade de calotes, né, porque não parece haver, segundo os relatos que nós tivemos na imprensa, uma efetiva verificação da condição das pessoas de pagar, né? Tanto que os grandes bancos não entraram nisso. Então, isso está contido, eu acho que dentro de um contexto maior, desse pacote de bondades eleitoral, né, que envolve também impostos, diminuição de impostos, vale gás, uma série de medidas que visam, isso politicamente nós sabemos, ajudar a reeleição do presidente. A questão também passa a ser, né, em que ponto, e isso as autoridades vão ter que dizer, talvez em um momento, isso se torna abuso de poder político e econômico. Ou seja, você está desequilibrando a competição eleitoral em favor de um candidato. Não que isso seja novidade, aliás, na nossa política, né? Dilma em 2014, aliás, foi um caso muito importante. Mas o que está acontecendo agora vai deixar um legado fiscal muito complicado para o país, né? A FGV já calculou um impacto até de 430 bi ano que vem. Então, assim, seja Bolsonaro, seja Lula, quem tiver eleito, o impacto do que está sendo feito agora vai ser sentido por todos nós, sobretudo para aqueles que têm menor renda e menos emprego. Porque para o Ministério Público, Fernão, há indícios claros de desvio de finalidade e objetivo meramente eleitoral. Por isso que eu jogo para você a mesma pergunta. Você consegue enxergar esse uso tão claro assim da máquina pública neste momento da campanha? Sim, consigo. Isso